Esse é o canal Desenhando a Bíblia, seja muito bem-vindo por aqui. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. E no vídeo de hoje vamos continuar a estudar o Sermão da Montanha. E para você não perder mais nenhum estudo bíblico, inscreva-se no canal, combinado? Conheça o Desenhando a Bíblia Kids e o Desenhando a Bíblia Shorts. Também me segue lá nas outras redes sociais, beleza? Bom vídeo! No vídeo anterior, vimos o que Jesus disse sobre a missão dos discípulos em conservar e guiar sendo o sal da terra e a luz do mundo. Ele também explica a sua própria missão em cumprir a lei e trazer uma nova interpretação dela, de forma ainda mais ampliada, e como devemos então praticar a palavra de Deus. Se você ainda não viu, assiste lá e depois volta aqui. No vídeo de hoje, seguimos com Mateus 5, agora a partir do versículo 21. Quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, e eu lhe digo, não significa que Jesus está menosprezando o Antigo Testamento. De maneira alguma. Como eu já disse, ele apenas está se opondo à interpretação errada dos escribas e fariseus. Eles se preocupavam apenas com as questões superficiais e em parecerem perfeitos perante os olhos alheios. Mas Jesus é profundo e vai muito além disso. Jesus começa argumentando que a lei proíbe o homicídio, mas ele vai muito além disso. Ele proíbe as atitudes semelhantes a ele, como temperamentos violentos, que são condenados da mesma forma que as ações violentas. Além disso, o sentimento de ira, raiva e pensamentos de agressividade. Isso é tão sério que, na época de Jesus, as pessoas teriam que deixar a oferta, e vale ressaltar aqui que essa oferta não é financeira, e sim um sacrifício por seus pecados. Então, eles deixavam essa oferta ali para viajar até a sua cidade para se reconciliar com seu irmão, para depois então voltar a Jerusalém para seguir com a oferta. Tamanha era a prioridade da reconciliação. E lá no Antigo Testamento, Deus só aceitava a oferta de um coração puro, tanto para com ele, como para com o próximo. E isso não vale apenas para o momento da ceia, quando vamos sondar o nosso coração e lembramos de alguém que brigamos, ou para o momento de ofertas na igreja, e sim para a vida toda. Qualquer momento que vamos orar ou adorar a Deus, devemos sondar o nosso coração. O tempo todo devemos olhar para dentro de nós e analisar se há algo contra alguém. Se tiver, é importante parar tudo e ir acertar as contas com essa pessoa e depois voltar para o seu momento de oração e adoração. A reconciliação faz parte da identidade do discípulo. Lembra que nós vimos isso lá nas bem-aventuranças? Sobre o adultério, Jesus vai mais uma vez além da religiosidade em seguir a lei. A verdadeira justiça não procura evitar apenas o ato de adultério, e sim os pensamentos adúlteros. Isso não significa olhar para alguém e achar bonito ou bonita, e sim fixar em sua mente essa pessoa e ter fantasias e pensamentos impuros com ela. Isso se aplica tanto para casados como para solteiros, viu? Jesus diz que a punição corporal seria mais fácil de enfrentar do que a morte eterna longe de Deus. Mas é claro que aqui Jesus usa uma hipérbole, ou seja, um exagero para comunicar uma condição essencial para o discípulo. São as atitudes pecaminosas que devem ser exterminadas de forma radical, e não o nosso corpo. Se você não está entendendo nada, é porque você não leu o texto, então vai lá ler e depois você volta para o vídeo. A respeito do divórcio, tema extremamente polêmico e difícil de falar nos dias de hoje, Jesus se refere a Deuteronômio 24:1, que foi amplamente distorcido por muitos rabinos. Muitos deles permitiam o divórcio basicamente por qualquer motivo. Até se a mulher queimasse a comida, o homem poderia pedir o divórcio, assim como na lei romana. Já outros rabinos permitiam apenas se a mulher fosse infiel, mas ambos exigiam o divórcio em casos de adultério. E mais uma vez, Jesus vai além da posição mais restrita acerca do divórcio. Ele não só permite o divórcio apenas mediante o adultério, mas também considera o segundo casamento, nesses casos, como um ato adúltero.
pois é como se o primeiro casamento nunca tivesse sido terminado aos olhos do Senhor. Mas vale lembrar que nos tempos bíblicos, uma mulher divorciada passava grande necessidade e até mesmo fome, pois elas não tinham trabalho remunerado como hoje. Logo, a proibição do divórcio era também uma forma de protegê-las. Em Mateus 19:8, Jesus diz que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração, ou seja, a falta de perdão. Considerando os versos anteriores que vimos sobre que o homicídio no coração já é pecado e qualquer um que cometer adultério em pensamentos já pecou, então qualquer pessoa teria o direito de se divorciar. Afinal, todos nós estamos sujeitos o tempo todo a pensamentos impróprios. E então, Jesus nos chama para o ministério da reconciliação, inclusive no casamento. Enquanto as pessoas no mundo se descartam facilmente, nós somos chamados para fazer a diferença e confiar que Deus pode curar qualquer situação. Vale ressaltar que aqui não é a minha opinião pessoal sobre o assunto, pois ela pouco importa. Os textos a respeito do divórcio devem ser lidos dentro do contexto da palavra de Deus como um todo e muito bem estudados, ok? Mais uma vez, eu só estou trazendo um panorama geral sobre essa passagem específica de Mateus 5, 31, 32. Nos versículos seguintes, Jesus fala que não devemos jurar por nada. Isso porque, naquela época, os juramentos eram muito comuns. As pessoas juravam por tudo. Isso para afirmar que a sua palavra era realmente verdadeira. Eles pensavam que se jurassem por coisas menores, ao não cumprirem, ao menos não estariam desonrando a Deus. Mas quando Jesus diz para não jurar por Deus ou por nada, ele está enfatizando que o discípulo deve viver com integridade em tudo o que faz, a ponto de não precisar de juramentos. Sabe quando nós falamos para alguém que iremos fazer tal coisa e terminamos com a nossa famosa frase "eu prometo"? Então, se a nossa conduta fosse extremamente íntegra, não precisaríamos prometer nada. Nossa vida precisa passar tal confiança a ponto de não precisarmos prometer ou jurar coisa alguma, entende? O sermão continua com Jesus falando sobre a vingança. O propósito de Jesus ao falar sobre esse tema era a misericórdia, lembrando que ele mesmo havia falado dos misericordiosos lá nas bem-aventuranças. Quando foi dito no Antigo Testamento olho por olho, dente por dente, não foi para incentivar a vingança, e sim limitá-la e ajudar o tribunal a administrar um castigo não muito rígido nem muito leve. Porém, algumas pessoas usavam essa lei para justificar suas brigas prolongadas e vinganças. Muitas pessoas ainda se justificam falando: só estava fazendo a ele o que ele fez a mim. Mas a verdade é que desde a época de Moisés não era aceita a vingança pessoal, exceto em casos de homicídio de um parente. Davi sabia muito bem disso e obedeceu a esse princípio. E para terminar o capítulo 5 de Mateus, Jesus ensina sobre não odiar o seu inimigo. O Antigo Testamento não ensina a odiar os inimigos. Porém, não podemos negar que odiar os inimigos de Deus era um sentimento sagrado. Então, alguns grupos de judeus carregavam ódio pelas pessoas fora da aliança. Agora Jesus diz que essas pessoas também devem ser amadas. Jesus ensina também que não devemos fazer justiça com as próprias mãos, e sim amar, perdoar e orar pelos adversários. E a verdade é que, humanamente falando, é impossível amar aqueles que nos maltratam e perseguem. Mas aqueles que se entregaram verdadeiramente a Jesus e são seus discípulos podem, pois só Deus pode nos livrar de nosso egoísmo natural. O Espírito Santo em nós que irá manifestar o amor para com aqueles que não amamos. Por isso precisamos depender dele. Lembre-se, bem-aventurados os misericordiosos. Precisamos ser esse discípulo verdadeiro que carrega a misericórdia de Jesus, porque Jesus também é misericordioso conosco. No próximo episódio, veremos em Mateus 6 o que Jesus nos diz para fazermos. Não perca! Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou até comercial, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!